Todo mundo fala sobre isso. A tal da entrada de ar é a primeira pergunta. Existe isso? Não existe? Isso realmente compromete o valor final da conta de água? Ponto sobre a questão de ar. Os medidores tradicionais, os mais comuns de ser utilizado na área residencial, são medidores mecânicos, medidores taquimétricos. Um dos testes que a gente faz em fábrica e em bancada certificada do Inmetro é com ar. Então, esses medidores, se passar ar, ele vai ser registrado como se fosse água. Isso é verdade. Existe uma informação da Compesa hoje, Roberto, que os medidores novos do qual estão sendo substituídos, ele não faz mais essa aferição de ar, né? Esse é o medidor mecânico que eu estou falando, que ele vai registrar ar como se fosse água. Que é a grande maioria que existe hoje instalada. Mas, Roberto, esse percentual dessa medição de ar realmente compromete a leitura no final? Depende. Para a gente entender bem como é que funciona essa questão do ar na rede. Eu tenho dois cenários. Um cenário é o medidor de calçada, é o medidor de entrada do imóvel, o macromedidor. Outro cenário é a medição individualizada. Então vamos lá. Tradicionalmente, os medidores mais comuns, 99% do parque de medição que a gente tem instalado aqui, são os medidores mecânicos. Se você pegar o medidor na mão e assoprar, ele vai rodar. Como a densidade do ar ela é muito menor do que da água, você vai ver o medidor rodando muito rápido. Por isso que tem gente que faz vídeo na internet e fala, rapaz, meu medidor está rodando e está rodando mais rápido do que com água. É verdade. Imagine que você está dentro da piscina correndo, você corre mais lento. Se você está fora da piscina e você começa a correr, a resistência é menor. Aí você corre mais rápido. Mesma coisa com ar. Se o ar passa no medidor, roda mais rápido porque a resistência é menor. Quando tem água, roda, ele é projetado para medir água. Mas aí eu tenho dois cenários totalmente diferentes. Na entrada do seu condomínio, quando eu tenho um medidor e falta água da concessionária, o ar entra nessa tubulação que tem 1 quilômetro, 70 centímetros de diâmetro, 1 metro de diâmetro, tubulações extensas, o ar entra. Ficou sem água durante 2, 3 dias. Quando a água retorna da companhia de água, aquele ar que ficou preso na tubulação, ele vai sendo empurrado pela água que está sendo abastecida. Para os medidores. Vai sendo empurrado para os medidores. Então vamos dizer que na nossa rua aqui, a gente tem 10 imóveis. A gente tem 5 imóveis que estão com registro da entrada fechado. E tem 5 com registro aberto. Esse ar vai entrar nesses imóveis que estão com os registros abertos e vão ser contabilizados como se fosse água. E aí o consumidor vai pagar. Aí respondendo a sua outra pergunta, isso é muito, é pouco, interfere? Veja o seguinte, quanto mais alto tiver aquele empreendimento, em bairros maiores como Aldeia, Torre, algumas localidades que eu estou acima do nível do mar. Mas vai ter entrada de ar. Mais vai ter entrada de ar. Porque na hora que a água estiver chegando, a tendência é o ar subir e aí eu tenho uma incidência de ar maior nos imóveis que estão mais altos. E por que a Compesa ela é contra a colocação daquela chamada ventosa, né? Aí isso vai ser contabilizado como água. Qual era a solução para isso? Instalar o eliminador de ar, que é a ventosa, ou o bloqueador de ar. Quando a gente fala de eliminador de ar, imagine uma panela de pressão com aquela saída de ar. É exatamente aquilo. Seria instalado antes do seu medidor o eliminador de ar, ou seja, ele vai expulsar o ar. A Compesa não permite, e as concessionárias do Brasil todo não permitem. Mas veja bem, dentro do seu conhecimento, a Compesa tem o direito de não permitir que o cliente, vamos dizer assim, se previna se proteja dessa cobrança, porque é uma cobrança indevida. É uma cobrança indevida. A concessão do Estado para a concessionária, para a Compesa, no caso aqui em Pernambuco... É para vender água, não é ar? É para vender água, não é ar, perfeito. É basicamente isso. Mas ela dá a autoridade até o macromedidor para a concessionária. Então a gente não pode mexer em nada do medidor para trás. Como o eliminador de ar tem que estar antes do medidor, porque ele tem que eliminar o ar antes que seja contado no medidor. A concessionária não permite, se você colocar, você é multado. Não se pode mexer em nada antes que exista do seu medidor de calçada ou de muro. O segundo equipamento que não tem a mesma eficiência, não funciona como o eliminador de ar, é o bloqueador de ar. O bloqueador de ar, como o próprio nome está dizendo, ele não elimina o ar, ele bloqueia a passagem de ar. Ele é uma válvula de retenção meio que inversa, que pela densidade e a pressão que está passando ali, ele vai fechar ou vai abrir. Então, se eu tenho instalado no meu imóvel e vem ar, ele fica fechado. Quando começa a chegar água e a pressão está maior, ele libera a passagem. Então, ele não é 100% eficiente porque vai continuar passando um pouco de ar. Esse eu posso instalar porque ele é instalado depois do medidor. Então,
ele traz um problema que é o seguinte, ele não funciona 100% como os fabricantes prometem, então tem muita propaganda enganosa sobre o bloqueador de ar. E o segundo ponto é que, na maioria das regiões, a pressão não é tão grande de água. Então o condomínio já tem problema de abastecer a cisterna com a pressão que está. Aí você bota um bloqueador de ar que vai fazer um ponto de perda de carga. A pressão vem e ela passa a ficar menor a partir daquele momento. A gente teve um cliente que eu vendi o bloqueador de ar aqui na Navegantes, condomínio muito bom, grande, nosso cliente de água. Tinha muito ar entrando no medidor. Eu botei o bloqueador de ar, tudo instalado, tudo funcionando e fui embora. 2, 3 dias depois a síndica liga louca dizendo que acabou a água e os moradores estavam pé da vida. A gente foi verificar o que estava acontecendo. A vizinhança com água, entrando água, mas entrava muito pouco, porque a pressão naquela semana estava muito baixa de abastecimento. Com o bloqueador, a água não tinha força para liberar a entrada e encher a cisterna. Os moradores foram consumindo água, não entrou na mesma proporção e o prédio ficou sem água. A gente analisou durante um dia, 2, mas resultado, tiramos o bloqueador para aquele prédio, não serviu mais e a gente teve que pagar 2 carros-pipas para abastecer o prédio rápido, porque a Compesa não ia dar vencimento de abastecer tudo. Isso foi uma experiência bacana para a gente entender que o bloqueador não serve para todo o condomínio. Eu preciso ter uma pressão muito grande e um reservatório muito grande para que o volume de água vai passar a ser menor, não chega ao ponto de colocar em risco a unidade ficar sem água e termina causando prejuízo, porque se for comprar água de carro-pipa, o que era para economizar terminou virando prejuízo. Então não é mito que os condomínios terminam pagando o ar. Isso, condomínio não, condomínio. Claro, o condomínio é composto de condôminos, mas para a gente separar. Aqui a gente está falando, pessoal, de medidor de calçada ou medidor de muro, da entrada. Como é que soluciona isso, então, de maneira segura? Eliminador, eu não posso instalar. Bloqueador não resolve 100% e pode gerar outro problema. Como é que eu resolvo isso? Com medidor ultrassônico. É esse medidor que o João falou. Mas aí que é responsabilidade da Compesa, né? Que é responsabilidade da Compesa e o condomínio pode tentar com a Compesa a instalação desse medidor ultrassônico, que é um medidor que ele não é mecânico, ele tem sensores nele e ele não mede ar como se fosse água. O que é estranho, que as concessionárias não usam ele para entrada de ar. Então, dá a impressão que está tudo certo cobrar aquele ar que está entrando ou o volume é muito pouco. Tecnicamente, eles explicam que a quantidade é mínima, que não interfere na conta. Na prática, o que a gente acompanha no dia a dia é que, dependendo do condomínio e da região, a quantidade de ar é significativa, interfere e esse medidor poderia solucionar. Mas a concessionária não deixa o condomínio comprar e instalar por conta própria e nem ela vai lá e instala. Roberto, nós tivemos um condomínio... Desculpa, só um minutinho, João. Eu quero colocar tu no checkmate aí, certo? Sei que o assunto é bem polêmico. A gente está falando de medidor de calçada e sabemos que os medidores, os micromedidores, como trabalha com a rede cheia, não tem esse problema de entrada de ar. Perfeito, ok? Perfeito. Se eu tenho um condomínio medido pela sua empresa e eu tenho um macromedidor lá fora que resiste, inclusive, à entrada de ar, matematicamente eu consigo comprovar à concessionária que a minha leitura que eu tenho nos micromedidores é diferente da leitura do macromedidor, configurando assim essa questão da entrada de ar? Pode. Se o volume for razoável de ar, a gente consegue identificar o que é que está acontecendo ali de ar. A gente consegue ter esses números. E você disse certíssimo. Tudo que a gente falou até agora é no medidor principal da entrada. Quando a gente vai para a medição individualizada, que para o condomínio é a grande dúvida, eu estou pagando ar como se fosse água? Não. Porque como a caixa d'água está sempre cheia de água e a tubulação aprumada de água está sempre cheia, não tem entrada de ar. Quando é que vai entrar? 1 vez por ano, 2 vezes por ano, quando você limpar a caixa d'água. Mas você pega uma tubulação, sei lá, 2 polegadas, e essa tubulação de 2 polegadas vai entrar ar 1 a 2 vezes por ano. A quantidade de ar ali é mínima, a gente está falando de 20 centavos, 30 centavos, não vale a pena se preocupar com isso. Então, para medidores individuais em prédios, em edifícios, não tem praticamente incidência nenhuma de ar como se fosse água. Já na entrada tem, dependendo da região e do que se tem lá. Seria basicamente isso.